Fala, minha turma! Como é que tá vocês? Tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal Alan Show Cartoleiro. Isso mesmo, galera. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo referente ao Cartola FC, referente à rodada 7 do Cartola, gente. Então, você que está chegando, clicou para assistir esse vídeo, vou lhe pedir o de sempre. Dedão no like. Quem não é inscrito, ó, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque fazendo assim, toda vez que eu soltar um vídeo novo, vai chegar a mensagem no celular de vocês. Gente, não custa nada. Dá essa moral para esse ADM aqui, pô. Me ajude a fazer esse canal prosperar, esse canal decolar. Beleza, galera? Tô muito feliz. O projeto do canal do YouTube tem dado certo. Meu perfil lá no Instagram, eu tenho percebido que tem crescido, graças a Deus em primeiro lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Em segundo lugar, a todos vocês. Muito obrigado, gratidão, galera. Gratidão de verdade. Então vamos para mais um vídeo de dica, análise, escalação. Tudo isso vocês vão ter aqui. Não tem jeito. Tudo isso vai ter aqui daqui a pouquinho, depois da nossa vinhetinha. Diretor, roda a vinheta, diretor. Pronto, turma. Vamos começar? Gente, eu tava aqui agora, antes de entrar com vocês, eu tava aqui, ó, olhando a minha cadernetazinha de anotações. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Antes de eu entrar com vocês aqui, eu preparo tudo, anoto tudo direitinho, o que eu vou me comunicar com vocês, e deixo aqui de prontidão pra gente interagir junto aqui no meu canal. Gente, volto a agradecer a cada um de vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês com toda a sorte de bênção, certo? O projeto do canal tem dado certo, como eu falei com vocês, então só gratidão. Estou muito feliz, vamos para cima. Trouxe hoje aqui, ó, essa novidade que é a prateleira da mitada, galera. A intenção da prateleira da mitada, a primeira intenção é reduzir um pouco o tempo do nosso vídeo do time oficial. Eu tenho percebido que o nosso vídeo tem ficado muito longo, então essa prateleira aqui é para diminuir o tempo, tentar, pelo menos tentar, né? Diminuir o tempo, ser mais sucinto, ser mais preciso aqui para ajudar cada um de vocês a ir bem nas ligas de vocês, certo? No Cartola FC. Então vamos começar, rapaziada, com a nossa prateleira da mitada, certo? Eu já adianto para vocês que todos os jogadores que eu trouxer aqui nessa prateleira são jogadores que vou usar no nosso time principal, certo? Eu vou trazer aqui 3 opções para goleiro, 4 opções para laterais, 4 opções para zagueiro, 4 opções para meia e 5 opções para atacantes, beleza? E quero ratificar com vocês aqui a nossa análise do guarda-roupa. Eu coloquei o confronto de São Paulo e Fortaleza na nossa aba do com certeza iremos usar, vou usar, mas esse confronto não valerá para o Cartola. Esse jogo vai ser na sexta-feira, então fiquem atentos aí, rapaziada, que esse jogo de São Paulo e Fortaleza não valerá para o Fantasy, para o Cartola FC. Ok, gente? Vamos começar então aqui o nosso vídeo para a escalação do nosso time principal para a rodada 7. Quem vai vir primeiro aqui para a prateleira serão os goleiros, serão esses 3 mitos aqui, esses 3 paredões aqui, ó. Vai ser o Fábio, o Everton do Palmeiras e Hugo Souza do Corinthians. Vou falar primeiro do goleiro Fábio, cracaço de bola, o goleiro desse campeonato hoje que mais jogou Brasileirão de pontos corridos, cracaço de bola Fábio. Fábio tem potencial de SG essa rodada. É muito importante eu falar isso, tendo em vista que o Sport é o lanterna do campeonato, é um dos times que mais finaliza, mas que finaliza muito mal. Fábio tem potencial sim de segurar o SG e fazer algumas defesas que vai levar o nosso time à mitada, beleza? Então Fábio com certeza é um nome que eu já adianto para vocês, eu vou escalar no nosso time principal aqui, desses 3 aqui, quem eu vou escalar é o Fábio. Confesso para vocês que se eu tivesse em outro patamar de cartoleta, quase toda a rodada eu escalaria o Fábio sim. Eu sou muito fã desse goleiro, beleza? O goleiro do Fortaleza que jogou contra o Sport rodada passada fez 16 pontos, o João Ricardo. Então o Fábio com certeza contra esse time do Sport tem potencial tanto para SG quanto para pontuar, beleza, rapaziada? Temos aqui também o goleiro Everton.
do Palmeiras vem vivendo ótima fase. É bem verdade que ano passado ele deu uma pequena oscilada, mas esse ano começou muito bem, defendeu até pênalti contra o Fortaleza lá na Arena Castelão. Gosto muito do nome do Everton também para essa rodada. O Everton também tem potencial de segurar o SG, tendo em vista que o Vasco é aquele time, como eu já falei aqui, né? É o samba de uma nota só, joga pelas laterais, cruzando a bola na área para Verratti. Eu acredito que se o Palmeiras marcar bem as laterais, como tipo o Cruzeiro fez, eu acho sim que o Palmeiras tem tudo para segurar o SG. Esse jogo de Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro obrigou o Vasco a criar jogada, porque rompeu ali as laterais, criou um esquemazinho ali que protegeu, marcou as laterais, o Cruzeiro, aí o Vasco foi obrigado a criar jogadas para tentar chegar ao gol do goleiro Cássio, que por sinal foi o melhor da partida, beleza? E temos também aqui uma boa aposta aqui, o goleiro Hugo, goleiraço, gosto muito. O Corinthians rodada passada tomou 4-0 do Flamengo, mas o goleiro Hugo, ele tem crédito com a Fiel. Eu não vi um torcedor do Corinthians pegando no pé de Hugo, criticando o Hugo por conta dessa falha. Hugo tem crédito, é um grande goleiro e já salvou o Corinthians em diversas oportunidades. Alan, por que você botou o Hugo nessa prateleira? O Corinthians está no rol daqueles times que mais cede finalizações para os adversários. Acabei de olhar aqui, certo? No estudo que eu fiz aqui, botei aqui nas minhas anotações, o Corinthians está sim no rol daqueles times que mais cede finalizações para os rivais, para os adversários. Então vejo o Hugo com muito potencial, sim, de ir bem na rodada. Eu acredito que se o Corinthians segurar o SG, o Hugo tem potencial de fazer 14 pontos, 13 pontos, 12 pontos. Então vale muito a pena ficar de olho. Um goleiraço, Hugo, gosto muito, sou fã também do goleiro Hugo para essa rodada. Beleza, rapaziada? Então vamos agora para nossa prateleira de xerifões, de zagueiro. Está aqui, ó, esses 4 elementos aqui. Temos aqui primeiro o Pedro Henrique do Red Bull, temos Gustavo Gomes do Palmeiras, temos também o Ignacio do Fluminense e temos o Félix Torres do Corinthians. Se for jogar, que a gente não sabe ainda quem é que vai ser a defesa do Corinthians. Dorival Júnior acabou de chegar, certo? Vamos ter uma base do mais ou menos o que ele pensa justamente nesse jogo contra o Internacional. Botei Félix Torres aqui porque é zagueiro para Fantasy. Ele vem sendo titular do Corinthians, certo? Mas quero falar primeiro aqui do Pedro Henrique. Pedro Henrique é um zagueiro que eu falo que é aqueles jogadores que são para Fantasy. Ele gera scout sem SG. Gosto muito. Se o Red Bull tomar gol, Pedro Henrique tem potencial de fazer 4, 5 ou 6 pontos. Ele entrega essa média básica assim. Gosto muito desse zagueiro para essa rodada, certo? Temos também aqui o Gustavo Gomes, que é um bom zagueiro. Gustavo Gomes tem potencial para SG, como eu falei aqui na análise do Everton. Gustavo Gomes tem potencial para SG, tem potencial sim para um golzinho de cabeça, tendo em vista que a defesa do Vasco, bola aérea na defesa do Vasco, é um Deus nos acuda. Então, Gustavo Gomes eu vejo com bons olhos para essa rodada. É um zagueiro que tem potencial para gol e tem potencial também para alguns desarmes, certo? Beleza, galera? O Vasco não é aquele time que cria tanta jogada de gol. Então, eu vejo o Gustavo Gomes como um ótimo nome para essa rodada. Beleza? Temos aqui também o Ignacio do Fluminense como uma boa aposta. Esse zagueiro, eu assisti o jogo de Corinthians e Fluminense, gostei muito do que eu vi referente a ele. Ele jogou muito esse jogo, para mim foi o melhor em campo. Ignacio pelo Fluminense, depois que Thiago Silva se machucou, ele tem 3 jogos pelo Brasileirão, 4 desarmes, certo? Eu acho que contra o Sport ele tem muito potencial de SG, sim, e de pontuar legal. Gosto muito do nome do Ignacio para essa rodada. Aqui o Félix Torres, comecei falando dele, é zagueiro para Fantasy. Para o time eu não gosto, eu acho ele um zagueiro estabanado, um zagueiro afobado, do bote fora do tempo, mas é aquele zagueiro, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, é aquele cara que mete o pé em todas, ele vai para o embate em todas, ele disputa muita bola no pé de ferro. Então é um zagueiro para Fantasy, gosto muito. Ele sem SG, ele costuma pontuar 4, 3, 5, então vale muito a pena. Eu acredito que o que eu falei pro Pedro Henrique vale também pro Félix Torres do Corinthians. Então esses 4 nomes aqui vai ser desses 4 aqui que eu vou escalar meu time.
certo? Eu vou escolher 2 desses 4 aqui com certeza para estar no nosso time da mitada dessa rodada, galera. Vamos agora para nossa prateleira de laterais. Laterais temos ótimos nomes, rapaziada, ótimos nomes. Gosto muito dos nomes que eu trouxe para essa prateleira aqui, ó. São eles aqui, ó. O Juninho Capixaba, o Mateuzinho, o cabeça de tamborete do Flamengo, jogador da seleção brasileira, o Wesley, e essa grata aposta aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, Matheus Bahia, ninguém tá olhando, mas essa rodada ele tem muito potencial de ir bem e de dar uma mitada boa. Você que quer correr por fora, começou mal o anual, começou mal a disputa de turno, de primeiro turno, vale muito a pena você ficar ligado, ficar de olho no Matheus Bahia do Ceará. Ótimo lateral para rodada, por isso que eu tô botando aqui, ó. Ótima aposta, viu? Gosto muito e cogito escalar também, não sei não, viu? Matheus Bahia, essa rodada é um bom nome para dar uma mitada boa nessa rodada. Beleza? Vou começar falando aqui de Juninho Capixaba. Aliás, de Juninho Capixaba eu não vou falar nada. A análise que eu vou trazer para vocês aqui de Juninho Capixaba, você sabe qual é? Essa aqui, ó. Só escalem. É aquele jogador que esse ano dispensa apresentações por Fantasy, dispensa apresentações por Cartola FC. 6 partidas que já teve. Juninho Capixaba é o mito dos mitos, junto aí com o seu Arrascaeta, junto aí com Alan Patrick, dentre outros. Só escalem o Juninho Capixaba. Top. Não vou falar mais nada. Não vou me abranger, não vou ser repetitivo, certo? Que a intenção do vídeo aqui não é esse. Juninho Capixaba neles essa rodada, com certeza. Temos aqui também o Mateuzinho, ótimo lateral para essa rodada. Vai ter um embate ali com o Wesley do Inter, vai ser um confronto legal da gente ver. Vai ter um embate também com Bernabé. Então, Mateuzinho, um ótimo nome para essa rodada. Cogito escalar também. Acredito que se o Corinthians tomar gol, Mateuzinho entrega pelo menos 5 pontos. Então, cogito muito escalar o Mateuzinho. O Wesley do Flamengo dispensa comentários, joga contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem. Ele tem potencial para fazer desarme, sim. Vai ter um embate legal também ali com o Kaique Bruno do Cruzeiro. Então, eu acredito que o Wesley do Flamengo também é um bom nome. A média dele é ótima em 6 rodadas. Então, vale muito a pena escalar também o Wesley do Flamengo. Beleza? E esse rapaz aqui, ó, o Matheus Bahia, como eu falei para vocês, você tá mal no anual, tá mal no turno, escala o Matheus Bahia para correr por fora. Ótimo nome, quase ninguém vai olhar para ele e vale muito a pena. Ele tem potencial de dar assistência, sim, essa rodada e alguns desarmes. Ele tem 5 jogos e 8 desarmes, então vale muito a pena ficar de olho no Matheus Bahia. Vamos agora para o nosso meio de campo, turma. Nosso meio de campo tem ótimas opções, galera. Também ótimas opções, bons nomes para a rodada, certo? São esses mitos aqui, ó. 2 deles são unanimidade, que eu também não vou analisar nada. Só vou falar com vocês, ó. Só escalem. Quem é, Alan? John Arias e Arrascaeta. Não vou analisar nada desses jogadores hoje. Unanimidade para a rodada, só escalem, galera. Só escalem. Temos também o Alan Patrick, bom nome contra o Corinthians, jogando na Arena do Corinthians. É um possível nome que vá bem na rodada também. Bate escanteio, bate falta, cobra pênalti. Então vale muito a pena escalar o Alan Patrick essa rodada sim. O único ponto que conta contra ele assim é o custo-benefício. Mas é um jogador provável a mitar na rodada também. Sim, senhor. Ok? E temos também essa grata aposta, esse bom jogador que desde o Campeonato Paulista vem jogando muito bem, John. Cogito muito escalar ele nessa rodada. Acho que ele tem potencial para assistência, para gol. Então cogito de verdade ter o John no nosso time nessa rodada, até pelo custo-benefício. John custa baratinho e é um jogador que tem o confronto favorável ali com o Mirassol. Vejo muito potencial nele dar uma mitada boa, sim, com certeza. Então, John é mais um nome que vale a pena a gente ficar de olho. Beleza, rapaziada? Vamos agora para o nosso ataque. Bora pro nosso ataque, turma. Nosso ataque temos essas 5 feras aqui, ó. Beleza? Temos o Eduardo Sacha, que é bom para essa rodada. Temos o Bright White, que é bom também para essa rodada. O Pedro, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Confesso que se Cano tivesse disponível, Cano se machucou nesse jogo de Copa do Brasil. Cano não vai estar disponível para o jogo domingo. Aliás, a gente não sabe o grau da lesão que ele teve. Então,
Cano, se Cano tivesse disponível no Cartola, ele estaria aqui no lugar do Bright White nessa nossa prateleira, certo? Então, por enquanto, esses são os 5 nomes aqui que vamos trabalhar para a rodada: Eduardo Sacha, Bright White, o Pedro, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Eu já adianto para vocês que Pedro do Flamengo eu só não vou escalar se as cartoletas não der. Pedro tá muito caro, 24 cartoletas, e Pedro precisa, rapaziada, de 19 pontos para começar a valorizar. Eu falei com vocês na análise do guarda-roupa que era 12 pontos para começar a valorizar. Porém, esse aplicativo do Cartola não dá para a gente se basear muito por ele não. Ele buga algumas vezes nessa questão da valorização, então não se baseie muito por esse aplicativo do Cartola não. Pedro precisa de 19 pontos para começar a valorizar, beleza? Temos também aqui o Eduardo Sacha, confronto muito favorável com o Mirassol. É um jogador com potencial para assistência, com potencial para gol. Ele finaliza muito jogando em casa pelo Red Bull. O único ponto negativo que eu vejo de Eduardo Sacha para essa rodada é que todo jogo ele é substituído sim, seja por esse La Quintana, seja por Isidro Pita, certo? Então, todo jogo ali, nos 65 minutos, 70 minutos, eu percebo que o Seabra tira ele. Então, isso é um ponto que pesa contra ele. Porque se ele for se Seabra for tirar ele sem ele ter feito o gol, ele pode dar ruim pra gente na rodada. Beleza? Mas é um ótimo nome sim. Gosto muito do nome do Sacha para essa rodada. Sim, senhor. Temos aqui também o nome do Pedro, como eu falei com vocês. Pedro voltou virado no 270. Voltou fazendo muito gols, contra o Corinthians fez 2 gols, deu uma assistência, certo? É um jogador que vale muito a pena escalar. É o centroavante da seleção brasileira, rapaz. A gente gira e para no mesmo lugar. Pedro é o 9 da nossa amarelinha. Não tem jeito, é Pedro. E temos também aqui o Yuri Alberto. Aqui no Brasil, gente, temos 2 leis que não falham. 2. A lei da pensão alimentícia e a lei do ex. A lei do ex aqui no Brasil não costuma falhar. E Yuri Alberto contra o Inter é super provável ir bem e dar uma mitada boa também. Yuri Alberto jogando na arena do Corinthians é um dos principais jogadores. É o jogador assim que está no rol dos mais participativos do Corinthians. Então vale muito a pena ter o Yuri essa rodada. Eu acredito que nessa rodada Yuri vai fazer gol. Eu cogito muito escalar ele aqui no nosso time do canal. Não só por conta de lei do ex, não. É por conta da qualidade mesmo de Yuri Alberto, certo? Vejo muito potencial nele para fazer gol nessa rodada. Beleza, rapaziada? Temos também aqui o Pedro Raul. Pedro Raul é pela fase, gente. Pedro Raul vem vivendo um momento fantástico. Depois que ele saiu do Corinthians, que foi pro Ceará, ele vem vivendo um momento incrível. O time do Ceará tem jogado para ele que bate cobrança de penalidades. Então Pedro Raul é um nome com certeza que vale a pena tanto para tiro curto quanto para regularidade, o Pedro Raul. E temos também aqui essa aposta aqui, o Bright White jogando contra o Santos em casa. A defesa do Santos é uma defesa lenta, é uma defesa vulnerável. Então Bright White também pode ser sim um bom nome para a rodada. Eu vejo com bons olhos a escalação do Bright White. A zaga do Santos é, como eu falei, é uma zaga lenta com Gil, com Zé Ivaldo. Não gosto. Da linha de defesa do Santos, o melhor jogador para mim é o Escobar. Não só por conta de Cartola, não. Por conta do time mesmo. É aquele jogador efetivo para o time. O Escobar. Os 2 zagueiros, confesso a vocês que eu não gosto. Zé Ivaldo é aquele jogador ainda maldoso. E pode ser expulso, comprometer todo o planejamento do jogo do time do Santos. Então, Bright White é um bom nome sim para essa rodada, com certeza. Principalmente, quer correr por fora em anual, como eu falei aqui, quer correr por fora em turno, Bright White. Ok, rapaziada? Então, essa foi a nossa análise aqui, prateleira da mitada, galera. Então, pronto, já fizemos aqui a nossa prateleira. Vamos agora mostrar para vocês como é que ficou o nosso time do canal. Beleza? Vamos nessa. Então, turma, depois de toda essa moldura que eu trouxe para vocês aqui da prateleira da mitada, por enquanto esse é o nosso time.
para a rodada de número 7. Por enquanto, a braçadeira de capitão aqui está no John Arias. Vejo muito potencial nele. Como eu falei para vocês, é uma unanimidade para a rodada. Nosso ataque é o Yuri Alberto, bom nome para a rodada contra o Inter, jogando na Arena do Corinthians, certo? Bright White contra o Santos, vejo muito potencial. Vamos ver como é que vai ser essa questão do Cano. Queria muito ter escalado o Pedro, mas as cartoletas não deram. Só me sobrou aqui, ó, pra vocês terem ideia, 3 cartoletas. Então, eu tive que ir com o Bright White, Pedro Raul, botei pelo momento. Momento muito bom, tem potencial para gol essa rodada contra o Vitória sim. Então, Pedro Raul com certeza tá no nosso ataque. Nosso meio de campo aqui tem uma aposta aqui, ó, John. Bom nome para rodada, potencial para assistência, para gol. Nossa linha de defesa aqui tá show de bola, gente. Show de bola. É a linha de defesa que eu queria escalar. Mateuzinho, ótimo pro Fantasy. Juninho Capixaba, não falo mais nada. Ignácio, bom nome para rodada. Gustavo Gomes, potencial de SG, potencial de um golzinho de cabeça. Goleiro Fábio, dispensa apresentações, cracaço de bola, certo? E o nosso treinador é o Renato Gaúcho, beleza? Gente, se for mudar qualquer coisa nesse time aqui, qualquer atualização de jogadores que de última hora não vai atuar ou vai ser poupado por algum motivo, aqui ó, me sigam aqui no meu Instagram, todas as atualizações, todos os times para rodada eu posto aqui no meu Instagram, certo? Então me siga aqui que vocês vão ficar por dentro de tudo. Volto a dizer, eu sigo vários setoristas, tanto no X quanto aqui mesmo no Instagram. Então estou sempre atento ao noticiário dia de sexta e sábado. Então me siga aqui no meu Instagram que você vai ficar por dentro dos nossos times, tudo atualizadinho, tudo redondinho para a rodada. A gente dá uma mitada boa. Visar sempre a mitada, gente. Eu escalo meus times, principalmente esse time do canal, sempre visando o melhor. Por isso que nesse time do canal aqui, ó, eu sempre vou visar escalar os melhores para a rodada. Nosso banco de reserva, o nosso reserva de luxo, vocês só vão ver se vocês forem me seguir lá no meu Instagram, viu? Vou fazer esse suspense com vocês aí, para ver se a minha página lá, se meu perfil sobe ainda mais. Beleza, turma? Então esse é o nosso time para a rodada. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, turma. Não custa nada, gente, é de graça, não vai quebrar sua mão. Ajude esse ADM aqui, ó, a fazer esse canal crescer. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado a todos. Vamos para mais uma rodada do Cartola FC. Bate aqui, tamo junto!